Bom, pessoal, continuando aqui o sistema nervoso, partindo de onde nós terminamos a outra aula. Então, mostrando a nossa medula espinhal que faz parte do sistema nervoso central. Como dissemos, ela passa por dentro dos canais vertebrais que formam as nossas vértebras, vértebras que em conjunto formam a nossa coluna vertebral, que acaba sendo o eixo central de sustentação do nosso corpo. É ela que está relacionada com a capacidade de movimento do nosso tronco, movimentos de flexão, de extensão também. E nós vemos que, a partir da medula espinhal, nós temos a formação dos nossos nervos espinhais. Repetindo o que dissemos na outra aula, então, os nossos nervos eles vão ter uma porção posterior, que a gente vai chamar de região ou raiz sensitiva, e uma porção anterior, que a gente vai chamar de região ou raiz motora. Então, estamos mostrando que os nossos nervos, que partem da nossa coluna vertebral, eles vão estar relacionados ao mesmo tempo com os nossos movimentos corporais, sejam eles voluntários ou involuntários, e também com a nossa sensibilidade, então a percepção dos estímulos externos, frio, calor, dor, tato, certo? Então, repetindo o que nós falamos também, se eu lesiono apenas a porção sensitiva, eu perco sensibilidade, mas conservo a minha capacidade motora, a minha capacidade de movimentação. Se eu lesiono apenas a região motora, mas conservo a região sensitiva, eu perco o movimento, mas eu mantenho a minha sensibilidade, certo? Bom, gente, vamos mostrar um pouco da anatomia de um nervo. Vocês estão vendo que o nervo ele pode ser fragmentado, ele pode ser repartindo em regiões maiores e menores. Então, um nervo que está partindo aí da minha medula espinhal, ele é revestido por uma camada de tecido conjuntivo e por dentro dessa camada a gente encontra vasos sanguíneos que são responsáveis pela nutrição dos neurônios que formam esses nervos. Esse tecido conjuntivo mais externo, ele é chamado de epineuro. Às vezes, quando você está comendo uma carne, pega um pedacinho mais duro e fala, nossa, mordi um nervo. Essa resistência do nervo é dada por essa camada de tecido conjuntivo. Dentro dessa parte mais robusta do nervo, eu vou ter repartições menores. Então, vocês estão vendo aí conjuntos menores de fibras nervosas envolvidas por um outro revestimento de tecido conjuntivo que eu vou chamar de perineuro, certo? E dentro do perineuro eu vou ter feixes ainda menores de fibras nervosas que são revestidas por um material chamado de endoneuro. Bom, lá dentro do endoneuro, agora sim nós chegamos aos neurônios, gente. Cada uma dessas unidades alongadas, fininhas, é uma célula nervosa. E as células nervosas, em partes, principalmente na região dos axônios, elas são revestidas por uma substância de cor esbranquiçada. Ela é um tipo de lipídio, que a gente chama de bainha de mielina. Sempre que um nervo ele é revestido pela bainha de mielina, a gente se refere a esse nervo como uma fibra mielinizada. Vamos começar a pensar nessa mielina como se ela fosse um isolante. Vou fazer uma comparação meio tosca, mas que serve para a gente. Pensa num fio encapado e num fio desencapado. Um fio elétrico. Quem que é mais funcional, quem que é mais eficiente no transporte de energia elétrica? O fio encapado. O fio desencapado ele desperdiça energia, inclusive ele dá choque quando a gente encosta. Bom, vamos dizer então que quando existe a bainha de mielina, é como se os nossos neurônios estivessem encapados, assim como um fio, e eles se tornam mais eficientes no transporte dos chamados impulsos nervosos, que são o foco da nossa função do sistema nervoso. Bom, gente, então estou fazendo aí uma distinção dos diferentes tipos de fibras nervosas, ou seja, regiões de neurônios que formam o nosso sistema nervoso. Então, fibras mielinizadas são aquelas que são recobertas por mielina, principalmente os axônios. Fibras desmielinizadas são aquelas que não são envolvidas por essa mielina, principalmente dendritos. Fibras motoras, ou também chamados de neurônios motores,
são aqueles que estão relacionados com as nossas funções de movimento, com as nossas funções motoras. Como mostramos para vocês, eles fazem parte da estrutura de um nervo, né? Fibras sensitivas são aqueles neurônios que estão relacionados com a percepção de estímulos. Então, por exemplo, todos os seus órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, eles têm regiões, terminações nervosas, que recebem estímulos externos e levam esses estímulos para o seu sistema nervoso central. Esses neurônios que formam as terminações que permitem essa relação com o meio externo são chamados de fibras sensitivas. Fibras adrenérgicas. Gente, olha, adrenérgico já fez a gente pensar em adrenalina. São regiões, são neurônios que estão relacionados com o sistema nervoso autônomo simpático. São aqueles que são estimulados pela presença da adrenalina. Lá no começo da primeira aula de sistema nervoso, eu pedi para vocês guardarem uma regra, né? Sempre que o corpo de vocês estiver sendo estimulado, você está percebendo aumento da frequência cardíaca, você está percebendo aumento da frequência respiratória, você está mais nervoso, suas pupilas estão dilatadas, isso tem a ver com a adrenalina. E quem está gerando essa situação é a parte do sistema nervoso autônomo chamado de sistema nervoso simpático. E quando vocês estão voltando à calma, né, quando vocês estão voltando ao estado de normalidade, isso tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, que é formado predominantemente por fibras colinérgicas. De onde vem esse termo? Existe um outro neurotransmissor, que inclusive é o neurotransmissor relacionado ao controle das nossas funções motoras também, chamado de acetilcolina. E as fibras colinérgicas estão também relacionadas com essa volta à calma, que é responsabilidade do sistema nervoso parasimpático. Então, no nosso funcionamento cardíaco, a gente percebe isso bem. Acelerou o coração porque você está nervoso. Sistema nervoso simpático, função da adrenalina. Voltou à calma, voltou ao estado de normalidade, frequência cardíaca de repouso. Quem fez você voltar à normalidade? Sistema nervoso parasimpático, fibras colinérgicas, ação do neurotransmissor acetilcolina. Gente, aqui eu coloquei um quadrinho de resumo. Como junto com os vídeos, né, do próprio vídeo já tem aí os slides. Eu vou mandar os slides para vocês também. Vocês podem olhar para esse quadro, tá? Então, atividades relacionadas com o sistema nervoso parasimpático e com o sistema nervoso simpático. Parasimpático, lembrando, função da acetilcolina, contração da pupila, estimulação da insalivação, coração desacelera, os brônquios se contraem, estimulação do estômago, você vai ter mais fome, contração da bexiga, você controla melhor a sua função urinária e também a capacidade de manter a ereção, né? Então, falando em atividade sexual, a gente pode dizer que não dá para ter ereção da maneira adequada se você estiver extremamente nervoso, certo? Bom, gente, tudo isso tem função, tem relação funcional com o sistema nervoso parasimpático. O contrário, quando você está excitado, quando você está nervoso por algum motivo, sistema nervoso simpático, dilatação da pupila para entrar mais luz, para você conseguir enxergar melhor no escuro, inibição de insalivação, aquela sensação de boca seca quando você está nervoso, aumento da frequência cardíaca, o coração acelera para bombear sangue de maneira mais eficiente para os seus órgãos, dilatação dos brônquios, aumento da passagem de ar, para você ter respostas mais eficientes, seu cérebro, seu corpo inteiro tem que receber mais oxigênio, por isso seus brônquios dilatam. Inibição do estômago, sabe aquela sensação de estômago oco quando você está muito nervoso? Você não consegue nem pensar em comer? Olha o sistema nervoso simpático agindo aí. Relaxamento da bexiga. Já ouviram falar que uma pessoa sob uma situação de altíssima tensão, uma situação de ameaça, de medo profundo, que a pessoa chega a se urinar porque a bexiga relaxa. Ela perde esse controle adequado da função da bexiga. E também, olha só que doideira, durante o ato sexual, pensando aí numa função principalmente do aparelho reprodutor masculino, o sistema nervoso parasimpático, ele permite a ereção. Mas na hora da ejaculação, naquele ato final que tem a ver com a reprodução em si, a liberação dos gametas, quem controla é o sistema nervoso simpático.
Não à toa, nesse momento, a gente percebe também o aumento da frequência cardíaca. Gente, paramos por aqui mais uma vez, continuamos sistema nervoso no nosso próximo vídeo.